meu povo, tudo bem? Vamos dar continuidade ao volume 7. Já falamos sobre construções de tabelas, de frequências, sobre representações gráficas e hoje vamos dar continuidade ao estudo de estatística, falando das medidas de tendência central. Falo para vocês já já sobre isso logo depois da vinheta. Então, medidas de tendência central. O que significa isso? Deixa eu colocar um marca-texto aqui. Olha só, nós vamos estudar sobre média aritmética, sobre mediana e moda. Conteúdo facinho, sopa no mel aqui, e o bom é que todo ano está presente no Enem. Então, um conteúdo bem simples. Uma medida de tendência central é utilizada para representar um conjunto de valores com um único valor e recebe essa denominação porque, em geral, os valores tendem a se agrupar em torno dele. Então, olha só, uma coisa que eu quero já chamar a atenção de cara aqui para vocês é assim: nas medidas de tendência central, que são essas três, nós teremos sempre um menor valor. Deixa eu marcar aqui em cima, um menor valor e um maior valor. Isso quando os valores forem diferentes, é claro, porque se eles forem iguais, então a média já estará pronta, a moda também e a mediana também. Mas em se tratando de valores diferentes, teremos então um valor menor e um valor maior. E as respostas para a média aritmética, para a mediana e moda, serão valores entre esse menor e maior valor. Ou seja, se eu tiver um conjunto de valores em que o menor valor é 3 e o maior valor é 10, eu não posso ter uma média valendo 11, uma média valendo 12, uma mediana valendo 2. Se o menor valor era 3 e o maior era 10, a resposta tem que ficar aí, entre 3 e 10, ok? Essa é só uma observação que, apesar de ser simples, mas as pessoas às vezes se esquecem disso e marcam uma alternativa diferente, não pertencente ao intervalo entre o menor e o maior valor. Leia a seguinte notícia sobre uma pesquisa encomendada pela Associação das Empresas de Refeição e Alimentação, Convênio para o Trabalhador, ACERT, e realizada pelo Instituto Datafolha em 51 municípios distribuídos pelas 5 regiões do Brasil, sendo 23 capitais. Brasileiro gasta em média R$ 27,36 ao dia para almoçar fora. Os valores levam em conta o custo de uma refeição completa, que inclui, além do prato principal, uma bebida não alcoólica, sobremesa e cafezinho. Isso durante uma semana, com 5 dias de trabalho em um mês com 22 dias úteis. O estudo considerou a refeição completa em diferentes ofertas ou tipo de refeição, como prato feito ou comercial, refeição a quilo ou a preço fixo, prato executivo e à la carte. Entre as regiões do país, o Sudeste é onde o trabalhador mais gasta para almoçar diariamente, R$ 27,76 em média. Em seguida aparecem Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A região Sul é onde o brasileiro desembolsa o menor valor para comer, R$ 25,70 por dia. Vejam, abrindo parênteses aqui, como é interessante a gente fazer uma pesquisa aí para números. Não sei a opinião de vocês, mas eu particularmente não esperava encontrar a região Nordeste como sendo a segunda maior, a segunda mais cara. Então a segunda média mais alta aqui, R$ 26,98 para o ano dessa pesquisa. Por se tratar o Nordeste de uma região sabidamente carente, eu imaginei que tivéssemos um valor em média aí até mais baixo, tá bom? E a região Sul foi a que teve um valor mais baixo, eu também não esperava por isso. Então isso é só uma opinião, tá bom? Mas assim, quando vem os dados, a gente diz, olha, eu pensava isso e percebi que acontece aquilo. E eu quero mostrar com isso a importância da matemática, a importância do estudo estatístico para desmistificar alguns pensamentos que nós tínhamos. A notícia anterior mostra o valor médio de um almoço em 5.118 estabelecimentos. Olha como a pesquisa foi ampla. Então a amostra aqui foi de 5.118 estabelecimentos. Isso foi avaliado em todo o Brasil e também em cada uma das regiões. O valor R$ 27,36 apresenta
representa o conjunto dos valores de uma refeição praticados por todos esses estabelecimentos, ou seja, depois de ter pesquisado em 5.118 estabelecimentos, ele tirou uma média do geral para dizer, olha, isso aqui no Brasil, a média é R$ 27,36. Como eu já falei aqui, então uma amostra bem considerável. Então vamos lá, nós falamos no slide anterior que falaríamos sobre média aritmética, sobre mediana e sobre moda. Vamos começar falando sobre a média aritmética. Para isso, utilizaremos essa tabela que tem aí, tratando das alturas de 12 jogadores pequenininhos, 12 da turminha da Xuxa aqui, 12 jogadores de basquete. Então aqui estão esses 12 valores e a pergunta é, qual é a altura média? Então qual é a média da altura? Então a variável aqui é altura. E ele quer saber se eu juntasse tudo isso, se eu somasse tudo isso e dividisse por 12. Então eu vou dizer que a média desse time é, olha como nós faremos isso. Somaremos todos, como eu já citei, pego todos os valores, não precisa isso estar em ordem, você vai somando todos, que chega num somatório de 23,64 e divida pelo total de números que você somou. Qual é a quantidade de parcelas? 12. Então 23,64 dividido por 12 deu uma média de 1,97 metros. Então é comum a gente ouvir falar muito assim, times de vôlei, de basquete, dizer a média da seleção brasileira é 2,2 metros, a média é tanto. Então isso para mostrar, olha, esse time na maioria tem uma estatura bastante elevada, tá bom? Então, formalizando aqui, média aritmética será representada por esse símbolo, esse x barra. Então esse x com a barrazinha em cima, que vai indicar média, é obtida pelo somatório, que é x1 mais x2 mais x3 mais xn, dividido por n, onde x1, x2, x3 são os valores e n é a quantidade desses valores. É comum vocês observarem que aparece às vezes um símbolo assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, que é tipo um E. Então ele vem aqui, vem e faz isso aqui. Lembrando, um E como se fosse numa letra de fome. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor. Isso. É mais ou menos esse símbolo aqui. Agora ficou melhor, tá bom? Então esse símbolo aqui que significa somatório. Então é você somar esses valores. Poderia estar assim, somatório de um x e botaria aqui a letra n. Ou seja, você vai somar todos os valores. São n valores. Então, enésimo. Então, o enésimo que vai ser o último. Então, são n valores. E a média aritmética ponderada, o que é isso? Aparece o termo aqui ponderada para indicar que isso vai ser um caso particular de uma média aritmética, tá bom? Então nós vamos tirar a média aritmética e quando ele vai usar o termo ponderada, vamos para a prática, vamos para a leitura e vocês vão entender isso melhor. Em um concurso público foram aplicadas as provas de língua portuguesa, matemática, informática e atualidades. Os respectivos pesos dessas provas são 4, 3, 1 e 2. Qual é a média de um candidato que teve as seguintes notas? Então, língua portuguesa, ele tirou 7. Matemática, 9. Informática, 5. Atualidades, 6. Então, essas são as 4 disciplinas, essas são as respectivas notas. E ele disse que a de língua portuguesa tinha um peso 4, matemática tinha peso 3, informática peso 1 e atualidades peso 2. Isso, gente, essa história de peso significa que é como se nós tivéssemos aqui a nota 7 contabilizada 4 vezes. Então é 7 mais 7 mais 7 mais 7. Quando ele fala do peso 3, ele está dizendo que vai dar um nível de importância 3 para a matemática. Então a nota de matemática será contabilizada 3 vezes. Então você tem 9, 9, 9. Informática não é o mais importante ali para aquele curso, para aquela prova, para aquela seleção. Então ele diz, olha, vou dar só o peso 1. Então, não é a disciplina que mais você tem que demonstrar conhecimento. Claro que é importante, mas a mais importante de todas, qual foi? A que ele atribuiu um peso maior, língua portuguesa, depois matemática, depois atualidades, que quando ele atribuiu um peso 2, então é como se esse peso 2 está dizendo, olha, é como se essa nota 6 aparecesse 2 vezes, ok? Então, a média será contabilizada considerando esses valores. Então, é como se eu fizesse
7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 9 mais 9 mais 9 mais 5 mais 6 mais 6. Ou seja, antes de eu mostrar a resposta aqui, lembre-se, soma de parcelas iguais. Como é que eu representaria isso na forma de multiplicação? 4 vezes 7, 3 vezes 9, 1 vezes 5, 2 vezes 6. Enfim, faremos isso. Então 7 mais 7 mais 7, que eu posso simplesmente colocar de forma mais objetiva 4 vezes 7, ou 7 vezes 4. A nota 9 vezes 3, porque ela apareceu 3 vezes, ou ela tem peso 3. A nota 5 será multiplicada por 1, porque é o respectivo peso. 6 vezes 2. E eu vou dividir por quanto? Pela soma dos pesos. Então 4 mais 3 mais 1 mais 2. 7 vezes 4 dá 28. 9 vezes 3 dá 27. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, 12. Dividido por 10, porque é o resultado de 4 mais 3 mais 1 mais 2. Somando agora aqui, então o somatório dessas notas foi 72, que ao ser dividido por 10 resulta em 7,2 como sendo a média ponderada disso aí. Então, média aritmética ponderada é um caso particular de uma média aritmética. Então, a gente pode dizer simplesmente que é a média. Tudo bem? Essa é a formalização aqui. Então, a média, veja que o símbolo é o mesmo, porque trata-se de média também. Então, é o valor vezes o seu respectivo peso. E aí você sai somando e divide pela soma de todos os pesos. Ok? Vamos adiante? Então, vamos nessa. Olha um exemplo disso aí, uma aplicação, uma questão logo de cara, que é até uma questão do Enem. Então, na página 17 do módulo de vocês, tem essa situação aí, vamos respondê-la. Um sistema de radar é programado para registrar automaticamente as velocidades de todos os veículos trafegando por uma avenida onde passam em média 300 veículos por hora, sendo 55 km por hora a máxima velocidade permitida. Um levantamento estatístico dos registros do radar permitiu a elaboração da distribuição percentual de veículos de acordo com sua velocidade aproximada. Explorando um pouco aqui, analisando o gráfico, vemos que esse eixo vertical 0, 5, 10, 15 até 45 representa porcentagem, está vendo aqui o símbolo, porcentagem de veículos. No eixo horizontal temos aqui a velocidade, que foi dada em quilômetros por hora. Então as velocidades registradas foram 20, que foi a menor, 30, 40, 50, 60, 70 e 80, que foi a maior. Significa dizer que em se tratando de MTC, ou seja, de medidas de tendência central, as respostas deverão ser números compreendidos entre o 20, que foi o menor, e 80, que foi o maior. Significa dizer que esse aqui, ó, tchau, até logo, você é impossível acontecer. Então, valores entre 20 e 80 deverão ser considerados. Os outros 4 poderiam ser. Aí ele perguntou qual é a velocidade média. Logo de cara eu quero chamar a atenção aqui que às vezes os alunos se confundem. Espera aí, um resultado vai ser aqui entre o 0 e 45 ou entre o 20 e 80? Se você tiver dúvida disso, veja o comando da questão, a velocidade média, ou seja, ele está pedindo a média da velocidade. Então a resposta deverá ser velocidade e não porcentagem. Quando ele fala média da velocidade, já está te dizendo, olha, a resposta será velocidade. Nessa questão está mais fácil, porque ele já está botando aqui a unidade de medida quilômetro por hora, te ajuda, mas nem sempre é isso que acontece. Veremos mais para o final da aula de hoje um exemplo que vocês perceberão quando a gente tem tabelas que alguns alunos confundem. Então é por isso que eu já estou chamando a atenção desde já, ok? Vamos à resposta então. Como é que nós vamos tirar uma média ponderada? Nós vamos pegar o valor, que no caso aqui a velocidade é 20, e devemos multiplicar por 5. Por quê? Porque 5 é a frequência da ocorrência aqui desse valor 20. Então foram 15 carros que tiveram a velocidade registrada em 30. A velocidade 40, quantos veículos? 30% deles. A velocidade 50 vezes 40, porque foi 40%, e daí em diante. E nós vamos dividir por quanto? Nós vamos dividir sempre pela soma das frequências. Então aqui no caso, já que é frequência relativa, teremos que fazer 15 mais 5, 5 mais 15 mais 30 mais 40 mais 6 mais 3 mais 1, que vai ser o denominador.
Então essa soma vai resultar no denominador, ficando dessa forma aqui. 20 vezes 5, como eu citei, que dá 100. 30 vezes 15, 450. 40 vezes 30, que é 1.200. 50 vezes 40, que resulta em 2.000. 60 vezes 3. 70 vezes 3. 80 vezes 1. E como eu citei, olha a soma dos pesos. Então, é a soma das frequências, sempre. Seja absoluta ou relativa, sempre vai ser a soma dos pesos, é sempre a soma das frequências, que nesse caso deu 100. O somatório aqui em cima foi 4.400, dividido por 100. Aí é fácil, é só simplificar aqui os dois zeros. E a velocidade média, 44 km por hora. E aí eu devo analisar com criticidade e observar se 44 está compreendido entre o 20 e o 80. Claro, então é possível perfeitamente. Então a alternativa correta é letra B. Massa? Vamos nessa? Próximo. Falando agora sobre mediana. Mediana, talvez dos três, eu considere que seja o menos, digamos assim, o que menos expressa, o que menos retrata a realidade de um conjunto, ou que tem o menor poder de retratar a realidade, vamos dizer assim. Porque média, a gente junta tudo, agrupa tudo e divide pela quantidade. Essa média, na maioria das vezes, a não ser que eu tenha um valor bem alto e alguns valores menores, aí a média sobe porque eu tenho um valor bem alto, então puxa essa média para cima, digamos assim. Mas a mediana, talvez entre média, moda e mediana, talvez seja o que retrate menos, tem um menor poder de retratar a realidade, tá bom? Entre os três. Mas ela é empregada também. Como é que devemos proceder para fazer a mediana, para determinar a mediana? Novamente aqui temos aqueles 12 galerinha da turma da Xuxa aqui, então os 12 pequenininhos aqui. E temos um detalhe na mediana, não se esqueça, olha só, preste bem atenção nisso. Nós devemos, para fazer a mediana, lembrarmos dessa palavrinha aqui, ó, temos que colocar esses valores em ordem. Então muitas vezes esses valores aparecem como eles estão aqui, bagunçados, então estão fora de ordem. Não tem a obrigação de ser ordem crescente. Então, na maioria das vezes, faremos isso, colocaremos em ordem crescente, porque é um hábito nosso até, de vai organizar, bota do menor para o maior, é prático. Porém, não é obrigatório ser em ordem crescente, mas é preciso que esteja em ordem. Então, coloque em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Então, depois de você organizar, listar todos, tem que repetir, se tiver número repetido, ó, 1,95, 1,95, 1,95, repita todos, tá bom? Você tem que anotar todos. Depois de anotar todos, tendo colocado em ordem, você vai dividir esse conjunto de valores em duas partes, de forma que você tenha a mesma quantidade. Então, se eu tenho aqui um conjunto de 10 valores, então eu anotei, tenho aqui os 10 números e dividi. Então, eu terei 5 para cá e 5 para lá. Então, 5 a primeira parte e 5 na segunda parte. Então, foram duas equipes de 5. A mediana, quando tivermos uma situação como essa, que temos um número, 5 não, desculpe gente, foram 6, né? Eram 12, perdão. Então eram 12 valores, e aí eu tenho 6 para um lado, 6 para o outro. Como eu tenho aqui uma quantidade par, não teremos a presença aqui de um termo que a gente chama de termo central. Então, já que eu tenho uma quantidade par, deu para eu dividir em duas equipes de quantidades exatamente iguais. Então, 6 para um lado, 6 para o outro. E não sobrou elemento nenhum para ser um termo central. Quando isso ocorrer, ou seja, quando a quantidade total for uma quantidade par, você vai proceder da seguinte forma. Você vai pegar os dois elementos centrais. Então, nesse caso, será o sexto número, que é esse, e o sétimo número, que é esse. E aí você vai tirar a média aritmética desses dois valores. Então, 1,95 mais 1,97, soma, dá 3,92, dividido por 2, que vai dar 1,96. Então, esse valor nós diremos que representa a mediana desse conjunto de valores aqui. Tá ok? Outras situações, vamos lá. Próxima situação, considere agora apenas a altura dos 5 jogadores. Olha só, os 5 jogadores que foram os titulares, os que entraram na partida, começaram jogando. Então, aqui estão, mais uma vez, fora de ordem. E aí você já sabe, vai fazer mediana, a primeira coisa é colocar em ordem. Então, anote isso na ordem. Então, veja que aqui eles não estão ainda na ordem. Aí você vem aqui, ó,
e coloco aqui na ordem. Nesse caso, foi colocado numa ordem decrescente. Então, eu errei mais uma vez aqui, perdão. Então, aqui ele está em ordem, só que na ordem decrescente. Então, colocando aqui em ordem decrescente, teremos aqui os 5 valores. Só que agora, se eu dividir, eu posso ter, por exemplo, uma equipe de 2 aqui, uma equipe de 2 aqui, digamos, e sobrou um elemento central. Então, quando tiver uma quantidade ímpar, então nesse caso nós temos 5, teremos então um termo central. Então, coloca em ordem, crescente ou decrescente, e depois você vai lá e pega o termo central, que foi quem apareceu. Então, esse termo central aqui é considerado a mediana desse conjunto de valores, ok? Formalizando então, só para explicar aí o que eu estava falando, que a mediana de um conjunto de valores organizados em ordem crescente ou decrescente corresponde ao valor que divide esse conjunto em duas partes com o mesmo número de elementos. Quando essa quantidade for ímpar, então quando o número de elementos do conjunto é ímpar, a mediana corresponde ao termo central. E quando essa quantidade for par, a mediana vai corresponder à média aritmética daqueles dois valores centrais. Então colocou em ordem, viu lá, é quantidade par, pega os dois que estão no centro, soma e divide por 2. A quantidade é ímpar, você vai ter um termo central que já é a resposta, então não tem necessidade de cálculo, tem necessidade apenas de colocar em ordem, tá bom? Vamos agora para moda. De cara, quando a gente fala de moda, a primeira palavra que talvez as pessoas associem é a questão de roupas. Vai lembrar de mulheres, que é quem dão mais atenção a isso, mas cada vez mais o mundo mudando aí, né? Temos homens que estão muito preocupados com a questão da moda, então não adianta ser machista e dizer, não, moda é coisa de mulher. Não, moda é coisa para todo mundo. Na vida, moda seria o que está mais em alta, é o que as pessoas estão usando. Por exemplo, nesse momento que estamos vivendo, qual um acessório que está muito na moda? Não é sapato, não é bolsa, é o quê? É a máscara. Então, eu aproveito para ler essa mensagem aqui, ó, que a máscara está na moda. O estilo é individual, mas o benefício é coletivo, ok? Então temos aí máscaras de cada tipo. Olha só, já estão surgindo aí máscaras com sorrisos, máscaras alegres, máscaras para assustar as pessoas, mas tem de todo o estilo. E na estatística, o que é que nós empregamos esse termo moda quando estamos falando de estatística? Então o conceito de moda está relacionado com os valores mais frequentes. Isso aqui é fácil demais, gente. Olha só. É só você ver o valor mais frequente. Isso será a moda. Vamos a um exemplo? De novo, pegando a turminha da Xuxa, aqui temos os 12 valores, a galerinha do basquete, que já usamos para média e para mediana. Então, temos aí os 12 valores. Lembrando que, na média, você soma tudo e divide por 12 para essa situação. A moda, você vai ver o valor mais frequente e a mediana precisa colocar em ordem. Então, dos 3 valores das medidas de tendência central, o único que precisa estar em ordem é a mediana. A moda, basta olhar o mais frequente. Então, quem foi o mais frequente? 1,95, olha, ele apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, ele aparece 3 vezes, então aqui a moda, ó, dizemos que a moda foi 1,95, por quê? Porque foi quem apareceu mais de uma vez. Observe que os outros apareceram apenas uma vez. Mas aí eu quero observar isso aqui, ó. Denomina-se moda de um conjunto o valor que aparece com maior frequência. Então, gente, não é porque ele apareceu 3 e os outros apareceram 1 que ele foi a moda. Não é só por isso. É moda porque apareceu mais. Então as pessoas às vezes confundem pensando assim, mas se esse 1,95 apareceu 3 vezes, digamos que o 1,92 também tivesse aparecido 3 vezes, e todos os outros, vamos supor que eu tivesse aí 36 valores, então são 12 de cada tipo, 12 dividido em 12 grupos aí, vamos supor, 3 valores com 1,95, 3 valores com 1,88, 3 valores com 2,2, 3 valores com 2,6, ou seja, 3 para cada um. Então não teria ninguém se destacando. Então para ter moda tem que um aparecer mais do que os outros. Então não é porque esse apareceu 1 e alguém que aparecer mais de 1 vai ser a moda. Tá claro essa ideia que precisa alguém se destacar mais do que os outros? Por exemplo, eu posso ter um valor aparecendo 2 vezes e um outro valor aparecendo 5 vezes. Então esse que apareceu 5 vezes apareceu mais do que o de 2 vezes. Então, a moda vai ser esse que aparecer mais vezes.
independente se houve ou não repetição nos demais valores, tá bom? Às vezes, nem sempre nós teremos a moda, então nós diremos que temos um conjunto amodal. Então, quando não aparece a moda, nós temos a modal. O que é isso? Quando todos aparecem a mesma quantidade. Então, naquele exemplo que eu estava dando, de que se todos os valores que temos aí, entre esses 12 valores, na verdade fossem 36, e eu tivesse 3 de cada um, então ninguém ia se destacar em relação aos outros. Então, eu ia ter 3 de um, 3 do outro, 3 do outro, ou seja, todos aparecendo a mesma quantidade, independe se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, o número de vezes que ele ocorre. Então, se todos aparecerem na mesma quantidade, ninguém se destacou, a gente diz que a gente tem um conjunto amodal. Se tiverem dois valores que aparecem mais do que todos os outros, a gente diz que a gente tem um conjunto bimodal, ou seja, temos duas modas. Então, nesse caso, temos o 5 e o 11 aparecendo mais vezes, eles se destacaram em relação aos demais, eles apareceram mais do que os demais. E se tiver mais de duas, aí a gente diz que é multimodal, tem várias modas. Pode então, portanto, aparecer 3, 4, 5, 6, enfim, qualquer quantidade, ok? Então, moda é o que mais aparece, mediana é o termo central após colocarmos em ordem crescente ou decrescente, e média aritmética é a soma de todos dividido pela quantidade total. Vamos a algumas atividades. Eu estarei para isso usando o livro de atividades de vocês. Então, na página 17, eu selecionei 4 questões. Não estou fazendo em ordem necessariamente aí, mas eu destaquei aqui 4 questões da página 17. Vamos à primeira delas que eu vou fazer com vocês. As tabelas seguintes mostram o tempo de escolaridade de candidatos em uma vaga de vendedor de uma empresa nos anos 1990 e 2000. De 1990 a 2000, o tempo de escolaridade entre os candidatos à vaga de vendedor dessa empresa cresceu em média. Olha só, ele está pedindo a média. Só que se lembra lá atrás que eu falei, há alguns minutos atrás, que as pessoas às vezes confundem aqui. Quem vai ser o denominador na hora de tirar essa média? Vai ser a soma desses ou a soma desses valores? Para você não ter dúvida disso, pense assim, nós vamos calcular aqui a média de quê? Do tempo de escolaridade. Então, esse tempo de escolaridade é a variável. Significa dizer que esses valores representam as frequências, então os pesos, ok? Então, a soma desses valores é que será o denominador. O mesmo acontecendo com o ano 2000, é claro. Então, aqui estarão os pesos e aqui estão os valores. Então, esses são os valores que representam a variável em questão, e eu vou somar esses valores, que será o denominador na hora de eu tirar a média. Claramente temos um exemplo de média ponderada, por quê? Porque o número 4 não apareceu o mesmo número de vezes dos outros, então eu vou ter que fazer 8 vezes 4, 4 vezes 8, 5 vezes 11, 3 vezes 15, pegar esse somatório e dividir por 12, 15, 20, então essa soma aqui dá 20. Vamos lá? Olha só, a média no ano 1990, lembrando que ele pediu para comparar, ele falou que compare, observe que ele pede para comparar e as respostas estão aqui em porcentagem. Então, vamos lá tirar a média do ano de 1990. Então, como eu já falei, 8 vezes 4, temos aqui então 32, 4 vezes 8 também 32, 5 vezes 11, 55, 3 vezes 15, 45, e o número 20, por quê? Porque é a soma do 8 mais 4 mais 5 mais 3, como eu já havia destacado. Esse somatório vai dar 164, que dividido por 20 dá uma média de 8,2 anos. E olha a unidade de medida, ano, porque aqui a gente está falando em tempo de escolaridade, ano. Aí vamos agora em busca da média para o ano 2000. Então teremos 10 vezes 4, 5 vezes 8, 10 vezes 11, como está aparecendo agora aí. Teremos, portanto, 10 vezes 4, 40, 5 vezes 8, 40, 10 vezes 11, 110 e 12 vezes 15, 180. Por que esse denominador agora é 37? Porque é a soma de 10 mais 5 mais 10 mais 12, que são os números dos candidatos, ou seja, é a frequência, são os pesos. Somatório aqui no numerador deu 370, que dividido por 10, por 37, desculpe, deu 10.
Então, a pergunta era quanto cresceu, e aí eu olho as respostas e vejo quanto cresceu em porcentagem. Vocês se lembram da aula passada que nós falamos em ponto percentual e em porcentagem? Se a pergunta fosse quantos pontos percentuais, nós faríamos 8,2 para 10, ele houve um crescimento de 1,8 ponto percentual, 1,8 ponto percentual. Mas aqui não é em ponto percentual, aqui é quanto cresceu em porcentagem. Para isso, usaremos o conteúdo universal, que é regra de 3. Então, olha só, o valor anterior, que é 8,2, está para 100%, assim como 10 está para x. Aí você vai fazer meios por extremos e vai encontrar 121,95. Se antes era 100 e agora está em 121,95, ou seja, cresceu 21,95, que dá aproximadamente 22%. Vocês sabem que existem outras possibilidades de você responder isso, que não só pela regra de 3 aqui fazendo passo a passo, que seria, por exemplo, usando a regra de 3 primeiro. Se você não quisesse usar o 10, você poderia colocar só o que aumentou, que foi 1,8, e você já acharia 21,95. Outra possibilidade é só você pegar o valor final dividido pelo valor inicial, ou seja, 10 dividido por 8,2, que aí você também vai encontrar isso. Ou ainda fazer 1,8 dividido por 8,2. 1,8 dividido pelo valor 8,2, que era o valor inicial, tá bom? Enfim, aproximadamente deu 22%, a alternativa é. Próximo item, seção moleza, e é do Enem. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades, então a variável aqui é a idade, dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Vejam, eixo horizontal 9, 12 e 18, idade, isso em anos. E aqui a frequência, significa dizer que quando ele pergunta qual a moda, então estamos falando de uma medida de tendência central, já sabemos que a resposta deverá ser um número entre 9 e 18. Por que eu sei disso? Porque eu acabei de falar que é medida de tendência central e os valores devem estar compreendidos entre o menor e o maior valor da variável. E qual é a variável? Idade. Então, não é entre 12 e 21, é entre 9 e 12. Por quê? Porque é qual a moda das idades. Então, a resposta tem que ser idade. E a idade está no eixo horizontal. Se o menor valor é 9 e o maior é 18, significa que 21 já está descartado, tá bom? Como temos valores diferentes, então também o 9 aqui, aliás, desculpe, porque pode ser do 9 ao 18, né? Então aqui a resposta vai ser justamente o 9, por quê? Porque ele perguntou qual foi o que apareceu mais. Foi o 9, foi o 12 ou foi o 18? Então quem apareceu mais foi o 9, ele apareceu quantas vezes? 21 vezes, está vendo aqui? Se eu estivesse falando de média, não poderia ser o 9 nem o 18. Teria que estar um número maior que 9 e menor que 18. Se fosse média. Se fosse mediana, também, porque são valores diferentes. Agora, se for moda, aí não. Moda pode ser esse aqui tranquilamente, tá bom? Então, alternativa, letra A. Mais uma questão da página 17, agora a questão 36, também do Enem. Em uma seletiva para a final de 100 metros livres de natação, na Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos, e o comando é a mediana dos tempos. Mediana. Vai fazer mediana, o que é que precisa fazer em primeiro lugar? Isso, colocar em ordem. Vamos colocar em ordem. Então, após colocarmos em ordem, dividiremos em duas partes. Então, se aí temos 8 valores, nós vamos pegar o quarto e o quinto valor. O que as pessoas fazem às vezes é, aqui ó, pega o quarto e o quinto valor, então 20,80 e 20,60, soma, vai dar 20,70. Ui, matei a pau. Verdade? Será? Claro que não. Por quê? Porque quem faz isso aqui, que eu já vi muita gente fazer isso, pegar logo aqui a mediana, pega os dois do centro, tira a média. Gente, precisa colocar em ordem. Então quem fez isso aqui, aí faz o Enem, chega no outro dia e diz, professor, dê uma olhada nisso aqui, ó, matei a pau, essa questão foi fácil. Quando eu olho, não, porque você se esqueceu de um detalhe, qual? Não colocou em ordem. Então, coloque em ordem, aqui estão os valores em ordem, e pegue primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Agora sim, some o quarto com o quinto e divida por 2, então 20,80 com 20,90 dá
20,85 a média. Então, eles dão 41,70, que dividido por 2 dá 20,85, e a alternativa correta é letra D, tá vendo? E não letra A, então esqueça essa história aqui da letra A, ok? Última questão de hoje, a questão 33, eu deixei por último porque ela era um pouquinho diferente das que nós já havíamos feito, então eu trouxe a seguinte questão. Durante o ano letivo, um professor da melhor matéria do mundo aplicou 5 provas para seus alunos. A tabela apresenta as notas obtidas por um determinado aluno em 4 das 5 provas realizadas e os pesos estabelecidos pelo professor para cada prova. Se o aluno foi aprovado com média 7,3, calculada entre as 5 provas, a nota obtida por esse aluno na prova 4. Observe que a prova 4 está aqui sem nota. Ficou lá borrado, o cara esqueceu, enfim. Como é que vai fazer? Pense comigo. Para tirar a média, como é que nós fazemos? Nós devemos pegar a nota vezes o peso. Nota vezes o peso, nota vezes o peso, nota vezes o peso, nota vezes o peso. E devemos dividir por quanto? Pela soma dos pesos, que nesse caso vai ser 4, 7, 9, 10, tá vendo? Então vamos lá. 6,5 vezes 1, 7,3 vezes 2, que dá 14,6, dá 6,5 no primeiro, vamos logo anotando. 7,5 vezes 3 está aqui 22,5. Essa interrogação eu vou colocar aqui um x, então x vezes 2, que dá 2x. 6,2 vezes 2, que dá 12,4. Que quando foi dividido por 10, resultou na média. Ó, divide por 10 e dá igual a média, que era quanto? 7,3. Só que esse 10, ao ser multiplicado por 7,3, resulta em 73. Agora some aqui os termos semelhantes, ou seja, somando esses números dá 56. Passou para o outro lado, fica menos 56. 73 menos 56, 17, que dividido por 2 dá 8,5, e a alternativa correta, letra B. B de beleza, que massa, hein? Agora uma mensagem, aproveitando que eu falei da melhor disciplina ali, né? Que a questão anterior falava de matemática, então eu trouxe uma mensagem que fala sobre a matemática. Na matemática da vida, a regra que nós devemos mais aplicar, então todos nós, vou até colocar no plural aqui, a regra que mais devemos aplicar, devemos aplicar mais vezes, é a multiplicação dos seus sonhos. Então sonhe e vá em busca da realização desses sonhos. A gente precisa ter sonhos para que a gente possa ter objetivos na vida e estar realizando, ok? Grande abraço a todos, muito grato pela atenção de todos vocês que ficaram comigo até aqui, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.